Que a paz de Jesus esteja com todos. Eu nunca imaginei que eu ia ter um dia de falar desse assunto com um título assim: verdadeiro, forte. Então, temos a pergunta: a teologia mata? Infelizmente, para responder logo de cara, ela pode matar sim. E é sobre isso que nós vamos falar. A Bíblia foi dada por Deus como uma carta de amor aos homens, uma revelação sobre a sua natureza e uma revelação sobre nós também, quem nós somos diante de Deus. A Bíblia ensina muitas coisas, a Bíblia nos ensina a respeito da ciência da salvação. Mas, assim como Einstein amava a física e outros famosos amaram a matemática, a engenharia, seja lá qual ciência for, muitos amam a teologia como uma ciência apenas, mas eles não gostam de aplicá-la em sua vida. Mas isso é muito comum, muito mais comum do que muitos imaginam. Nós muitas vezes fazemos do conhecimento bíblico um conhecimento sobre Deus, mas não um conhecimento de Deus. Conhecer a Deus. Nós não conhecemos. Muitas vezes conhecemos sobre Ele e não conhecemos Ele, que é o mais importante. Sabe, parece aquelas histórias que você ouve, eu espero que já tenha ouvido algo parecido, mas você vai e pega alguém que acabou de se formar em veterinária, por exemplo, e ele vai a uma fazenda e ele não entende absolutamente nada de animais na prática. Aí tem uma pessoa ali bem humilde, mal completou o primeiro grau e começa a mostrar para esse veterinário como é que a coisa funciona. Ou então um agrônomo, estudou, eu sei de tudo, e aí chega lá no meio do mato e não sabe nada, né? Isso acontece com muita frequência. Eu já conheci um homem bem humilde e eu estava andando com ele no meio de um mato, não era um mato fechado, e aí, isso aqui é um chá que serve para isso, para aquilo. Isso aqui é outro que serve para isso, isso serve para isso, para isso. Eu andei assim, para mim é tudo mato. Não é a minha área, eu não sou agrônomo, não sou nada, mas estou dizendo, interessante como uma pessoa humilde sabe na prática para que servia a planta, qual a quantidade para se fazer um chá. Então, o verdadeiro conhecimento de Deus, ele é prático. O conhecimento teológico não quer dizer muita coisa, infelizmente. Existem muitos teólogos que não gostam de gente. Sabe o que é isso? Você consegue imaginar um teólogo que não gosta de gente? Teólogo que não vê a hora de sumir do meio da multidão para estar sozinho em casa, com a família, estar isolado das pessoas. Hoje a coisa então está ficando pior. Muitos formados em teologia têm aversão às pessoas. E ainda se casam com mulheres que não são missionárias. Elas não suportam o trabalho missionário. Hoje se encontra muitas esposas de pastores que elas querem usufruir dos benefícios que a profissão dele traz, muitas vezes traz muito conforto hoje para a vida de muitas famílias, ser pastor, mas a esposa dele quer cuidar da família e ficar em casa, e ela não gosta de pessoas, né? E o pastor se transformou apenas num pregador, e ele não é um pastor que cuida das ovelhas, que está atrás das ovelhas. Isso se torna muito comum. Isso já havia acontecido com os padres, né? Os padres, principalmente das grandes metrópoles, não visitam suas ovelhas, não sabe nada, não se compromete. Muitos são. Isso não é palavra minha, não. Isso já vem desde o Papa
quando ele assumiu, o último Papa, o Francisco, quando ele assumiu, ele mesmo falou, pode pesquisar. Os nossos padres não vão atrás das ovelhas, não tem contato com as ovelhas. Isso não é o Mário que está inventando aqui não, tá? Pesquisa que você vai ver. Então, muitos se tornam cristãos, abandonam a idolatria, você sabe o que eu quero dizer com isso, seguem um novo caminho, às vezes seguem uma nova denominação, e aí eles encontram um choque grande, a vida deles parece que ficou pior, ficou mais triste, mais pesada, aprenderam várias regras, não sabe lidar com elas, não vê prazer nas coisas de Deus, porque não experimentou, ficou só na teoria. E aí tudo se torna muito pesado. Outro dia eu fiz um vídeo aqui de religião, falando que no céu a vida não vai ser religião 24 horas por dia. Teve uma pessoa que entendeu que não ia ter nenhuma religião também, porque só um comentário simples que ele fez no canal, eu vi, a religião para essa pessoa deve ser algo muito pesado. Não entendeu a religião. Não entendeu. E a maioria não entende. Lembra que eu sempre falo aqui, espiritualidade é muito mais do que religião. Toda hora eu estou falando. É o nome do nosso canal. Eu tenho que falar sobre isso. Espiritualidade é muito mais dinâmico, muito mais vivo, muito mais humano do que a religião. Então, cuidado. Você pode ter muita teologia e pouco conhecimento de Deus. Jesus disse em Mateus, no capítulo 22 e o verso 19, tem vários textos parecidos com esse, ele diz, vocês erram por não conhecer as Escrituras. Estão agindo errado por não conhecer as Escrituras. Só que ele estava falando isso para as pessoas que eram formadas em teologia, doutores da lei. Como? Como eu não conheço? Eu não conheço. Eu não conheço as Escrituras. Você nunca estudou em uma escola, eles falavam para Jesus, e eu que não conheço. Então eles não entendiam uma oportunidade enorme que Jesus estava dando de mostrar para eles, olha aqui a grandeza do que é um ser espiritual, né? De ter comunhão verdadeira com Deus. Eles não se conformavam. O principal que deixava eles com mais ódio de Jesus era o caráter de Cristo. Eles não se conformavam. E esse caráter de abraçar as pessoas, de curar as pessoas, de passar tempo com as pessoas, até os discípulos muitas vezes chegavam, não, Jesus está muito cansado, volta outra hora. Eles ainda não tinham entendido que Jesus veio aqui para entregar a sua vida. Não só na cruz. A gente pensa que Jesus... Então, Jesus entregou a sua cruz, sua vida, e já pensa dele na cruz. Não, ele entregou a vida inteira. Mal descansava às vezes, mal se alimentava, para poder se gastar para salvar as pessoas. Ele sabia que ele tinha o que elas não tinham. Então ele estava ali disposto a dar tudo de si. E sabe, esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Eu vou fazer um vídeo, já está nos meus planos, sobre o nosso chamado individual particular. Quando nós temos até o conhecimento do que esse chamado é, e nós não fazemos, nós não temos como alcançar a felicidade, nós não temos paz, nós não temos alegria. Se você quer encontrar a verdadeira alegria da palavra de Deus, você precisa experimentá-la. Se você ficar só estudando, só acumulando conhecimento, você não vai ser feliz. E é por isso que várias pessoas conhecem o cristianismo, conhecem a palavra de Deus e chegam a cometer suicídio. Porque a religião foi muito pesada para ela. Então, meus queridos, aprendam diretamente de Cristo aquilo que Ele quer. A Bíblia, ela é um auxílio para você conhecer a Cristo pessoalmente. Agora, preste bem atenção. O conhecimento pessoal de Cristo não vai ser diferente
do que a Bíblia revela. Muitos falam isso, eu conheço Cristo pessoalmente, isso aí da Bíblia está tudo errado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a Bíblia te dá os recursos para você ter uma experiência muito melhor com Cristo, mas ela precisa ser real, prática, viva. E isso só vai acontecer com a experiência. Você precisa experimentar. E Deus vai te dar oportunidades se você for uma pessoa sincera. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com todo mundo que você puder. Nosso canal precisa crescer, está ainda engatinhando, mas nós temos fé em Deus de que essa obra vai avançar. Amém.